Você coloca comida na boca, por isso, gostamos de saber exatamente o que tem ali. Mas existem alguns alimentos que depois que você descobre do que são feitos, bem, dá vontade de vomitar só de pensar. Estes são alimentos que você provavelmente nunca mais vai querer comprar depois de saber como são feitos. Número 20. Frango e seus ovos. Muito provavelmente você, ou alguém próximo, gosta de comer frango. Dá para arriscar que muitos aqui apreciam diferentes partes do frango em várias receitas. Tipo, passar no KFC para pegar umas asinhas fritas, ou cozinhar peito de frango no fogão elétrico, ou ainda beliscar uns nuggets como lanche. Sem contar os ovos. Ovos de galinha podem ser preparados de tantas maneiras que é até surpreendente. Mas como você já deve ter imaginado, a parte realmente chocante está nos bastidores. O processo de preparação tanto do frango quanto dos ovos. E aqui não estamos falando só de sujeira física. O problema é mais sério. São as condições dos criadouros de frangos pelo mundo, que muitas vezes beiram a violação dos direitos dos animais. Você provavelmente já viu imagens ou vídeos de galinhas presas em galpões apertados, mal conseguindo se mexer, sem acesso à luz solar ou, no máximo, com uma saída difícil para chegar até ela. Diversas organizações defensoras dos animais já denunciaram que, em algumas granjas, galinhas são espancadas, mutiladas e até torturadas, tudo para extrair os ovos e depois descartá-las. É uma indústria polêmica, e muita gente faz barulho por causa disso. Antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ou uma centopeia vai passear na sua cara enquanto você dorme. Número 19. Suco com arsênico. Quando você toma um copo de suco, geralmente é com a intenção de consumir algo saboroso, saudável e diferente das bebidas tradicionais como leite, refrigerante ou até mesmo água. O suco é visto como uma escolha natural, refrescante e muitas vezes associada ao bem-estar. Mas, e se eu te dissesse que dentro daquele copo aparentemente inocente pode haver uma substância extremamente tóxica que você definitivamente não esperava encontrar? Pois é. Um dos tipos de suco mais populares entre crianças e adultos, o suco de maçã, já foi flagrado contendo arsênico. E não estamos falando de qualquer tipo de arsênico, mas sim do inorgânico, aquele que possui propriedades cancerígenas e pode causar sérios danos à saúde humana ao longo do tempo. Quando essa descoberta veio à tona, causou um alvoroço generalizado. A comoção aumentou ainda mais porque quem primeiro levantou o alerta foi o famoso Dr. Oz, que, convenhamos, não é exatamente uma unanimidade quando o assunto é credibilidade científica. Mas, surpreendentemente, desta vez ele acertou em cheio. Especialistas confirmaram que, de fato, havia níveis preocupantes de arsênico no suco de maçã que chegava ao consumidor. Agora, antes que você comece a culpar os produtores de maçã dos Estados Unidos, é importante saber de onde vem a maior parte do suco consumido por lá. Cerca de 2/3 do suco de maçã vendido nos Estados Unidos é importado da China, onde as regulamentações sobre pesticidas são muito mais frouxas do que as encontradas no Ocidente. E é aí que mora o perigo. Pesticidas usados em excesso ou com substâncias proibidas acabam contaminando o solo, a água e, consequentemente, os frutos. O arsênico penetra nas maçãs ainda na fase de cultivo e permanece no produto final. Assim, o que parecia um suquinho saudável para matar a sede ou mandar na lancheira do seu filho, na verdade, pode ser um risco à saúde a longo prazo. Número 18. Pão com cabelo humano. Literalmente. Imagine a seguinte cena. Você está em casa, preparando um sanduíche delicioso. Ao abrir o pacote do pão de forma, tudo parece normal, até que, no meio da fatia, você vê algo que não deveria estar ali. Um fio de cabelo. O instinto imediato é dar aquela leve enojada, arrancar o fio e continuar comendo. Afinal, você pensa, deve ser meu mesmo, caiu sem querer. Mas agora, imagina descobrir que esse cabelo pode estar ali por um motivo totalmente intencional. A verdade é que alguns pães, especialmente os industrializados, passam por um processo de fabricação que utiliza L-cisteína, um aminoácido usado para melhorar a textura da massa, facilitar o manuseio da farinha e até aumentar a vida útil do produto nas prateleiras. E qual o problema disso? O problema é que uma das fontes mais comuns para obter essa substância é, pasme, o cabelo humano. E não é qualquer cabelo. A maior parte vem da China, onde toneladas de fios de cabelo são coletados, de salões de beleza, doações ou mesmo lixo, e enviados para fábricas especializadas. Lá, esse material é processado até se transformar em uma versão líquida do aminoácido,
que então é incorporado à massa do pão. Embora o cabelo passe por um processo químico intenso e não chegue visivelmente até o consumidor, o fato de estar presente na composição já é por si só motivo de repulsa para muita gente. Afinal, quando alguém reclama que encontrou cabelo no pão, pode estar falando de algo bem mais literal do que imaginava, mesmo que não veja o fio. É importante ressaltar que, em muitos casos, as empresas nem precisam especificar a origem do ingrediente no rótulo, o que torna ainda mais difícil saber o que estamos realmente consumindo. Então, da próxima vez que você morder aquele pão macio e fofinho, lembre-se, talvez ele tenha ficado assim com a ajuda de algo que saiu da cabeça de alguém do outro lado do mundo. Número 17. Sorvete com extrato de glândula de castor. Agora segura firme, porque se você achou nojenta a história do pão com cabelo, essa aqui vai derreter sua vontade de tomar sorvete. Sim, a gente sabe que sorvete é uma das sobremesas mais amadas do planeta. Existem milhares de sabores, coberturas, texturas, acompanhamentos. É praticamente impossível não gostar. Mas, se o seu sabor preferido for baunilha, talvez seja a hora de repensar. Isso porque, durante muito tempo, e em alguns casos até hoje, empresas utilizavam, ou ainda utilizam, uma substância chamada castoreum para reforçar o sabor da baunilha em certos produtos. O castoreum é uma secreção retirada das glândulas anais de castores, mais especificamente de uma área bem próxima ao ânus do animal. Essa secreção possui propriedades aromáticas que imitam o sabor e o cheiro da baunilha. E é exatamente por isso que ela foi usada por tanto tempo como substituto ou complemento ao extrato natural da fava de baunilha. A prática era especialmente comum quando o extrato verdadeiro estava escasso ou com preços elevados. Antes que você se revolte de vez, vale destacar que nem todo produto com sabor baunilha utiliza castoreum. Mas sim, ele ainda é usado em alguns casos, geralmente sob a vaga descrição de aroma natural no rótulo, o que deixa tudo mais difícil de identificar. E tem mais. A procura por castoreum foi tanta ao longo das décadas que os castores quase foram levados à extinção, só por causa desse ingrediente. Hoje em dia, com as discussões sobre direitos dos animais e maior acesso à informação, o uso vem diminuindo. Mas não se engane, ele ainda existe. Então, da próxima vez que estiver com aquele potão de sorvete de baunilha nas mãos, talvez valha a pena perguntar: será que tem glândula de castor aqui? Número 16. Atum com mercúrio. Se tem uma palavra que faz qualquer pessoa pensar duas vezes antes de colocar algo na boca, essa palavra é mercúrio. Entre todas as substâncias que ninguém quer no prato, o mercúrio ocupa um lugar de destaque. Afinal, seus efeitos tóxicos no corpo humano são graves e amplamente documentados. Ele pode afetar o cérebro, os rins, o sistema nervoso e causar problemas físicos e mentais sérios. Por isso, não é surpresa que ele seja proibido na maioria dos alimentos ao redor do mundo. Mas como quase tudo na indústria alimentar, sempre há brechas. E uma dessas brechas envolve o atum. Esse peixe tão querido, seja em sashimis, saladas ou no clássico sanduíche, acabou entrando para a lista negra depois que testes mostraram a presença não só de mercúrio, mas também de outros metais pesados como arsênico, chumbo, estanho e por aí vai. E o pior, os níveis dessas substâncias eram assustadoramente altos. Agora talvez você se pergunte, como isso é possível? Como um peixe que vive no mar acaba carregando tantas toxinas? A resposta, infelizmente, está diante de todos nós há muito tempo. A poluição dos oceanos. As águas onde esses peixes vivem estão cada vez mais contaminadas por resíduos industriais, metais pesados e esgoto. O atum, assim como outros peixes, não consome mercúrio diretamente, mas ele convive em águas contaminadas. Se alimenta de peixes menores que já estão infectados e, com o tempo, acumula essas substâncias em seu organismo. E o problema é generalizado. Um estudo testou 15 marcas diferentes de atum em conserva, todas amplamente comercializadas, e todas apresentaram níveis elevados de mercúrio e outras substâncias perigosas. Ou seja, não estamos falando de um caso isolado ou de uma região específica. Isso é algo global. Portanto, da próxima vez que abrir uma latinha de atum pensando em fazer um almoço saudável, lembre-se que, além de proteína, pode ter um toque indesejado de mercúrio ali dentro, e esse toque pode ser fatal. Número 15. Queijo de cabra com origem duvidosa.
Hoje em dia, o queijo de cabra virou sinônimo de produto gourmet. Ele aparece em cardápios sofisticados, harmoniza com vinhos, e muita gente paga caro por ele. Mas o que pouca gente sabe é que esse queijo carrega uma história no mínimo peculiar e um tanto nojenta sobre sua origem e modo de produção. Vamos voltar no tempo. Nos primórdios da produção de queijo, os pastores não usavam apenas o leite dos animais. Na verdade, a técnica ancestral envolvia o uso direto do estômago da cabra. Sim, isso mesmo que você leu. O que acontecia era o seguinte: os primeiros produtores de queijo descobriram que o leite guardado dentro do estômago do animal começava a se transformar. Se ficasse tempo demais lá, passava por um processo natural chamado coalhada, onde o leite se separava em sólidos e líquidos. Os sólidos, eles viravam os famosos curds, ou seja, os grãos de queijo. Essa descoberta foi ao mesmo tempo acidental e revolucionária. A partir dela, começaram a desenvolver métodos mais elaborados para transformar o leite em queijo, mas ainda baseados nessa lógica de usar o próprio estômago como recipiente e catalisador do processo. Ou seja, os primeiros queijos literalmente se formavam dentro das entranhas do animal. Embora hoje em dia os métodos de fabricação tenham mudado bastante, esse é o ponto de partida para o queijo de cabra como conhecemos. Com o tempo, outras espécies também entraram no jogo, como vacas e ovelhas. Mas o princípio de que certas enzimas encontradas no estômago ajudam na fermentação do leite continua presente até hoje, inclusive nos queijos industrializados. Então, da próxima vez que você estiver comendo aquele pedaço cremoso de queijo de cabra com torradas e geleia, pode lembrar que, no fundo, tudo começou com uma cabra, um estômago vazio e um gole de leite. Número 14. O mel que deixa você maluco, literalmente. O mel é um daqueles alimentos que carregam uma imagem de pureza. Ele é natural, vem das abelhas, não passa por processos industriais pesados e geralmente é consumido com confiança. Afinal, quem não gosta daquele sabor doce, da textura viscosa e do fato de que ele nunca estraga? Mas, como tudo na natureza, nem tudo que parece inofensivo realmente é. Existe um tipo específico de mel conhecido como mel louco. O nome pode parecer engraçado, até meio exagerado, mas a verdade é que ele faz jus à fama. Esse mel contém uma neurotoxina natural extremamente potente, que pode provocar sintomas físicos e neurológicos sérios logo após o consumo. Entre os sintomas relatados por quem já teve contato com esse tipo de mel estão tontura, fraqueza extrema, sudorese intensa, salivação excessiva, formigamento nos membros, náuseas, vômitos e, em casos mais graves, alucinações. Não é à toa que o nome do problema associado a ele é intoxicação por mel louco, ou, em inglês, Mad Honey Poisoning. Mas como isso acontece? O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar de flores, e em algumas regiões específicas essas flores contêm substâncias tóxicas. As abelhas, sem saber, coletam esse néctar e o transformam em mel contaminado. As áreas mais conhecidas por isso ficam em partes da Turquia, Nepal e nas montanhas do Cáucaso, onde plantas do gênero Rhododendron são comuns. A situação chegou a ser tão grave e recorrente que até a Organização Mundial da Saúde, OMS, teve que emitir um alerta internacional a respeito desse tipo de mel. Em alguns mercados locais, ele é vendido de forma informal como remédio afrodisíaco ou para dor. Mas os riscos superam qualquer possível benefício. Por isso, fica a recomendação: sempre compre mel de fontes confiáveis, com selo de inspeção, e evite produtos caseiros sem procedência, porque por mais delicioso que seja, até o mel pode se transformar em veneno. Número 13. Cerveja com bexiga de peixe. A cerveja, para muita gente, é mais do que uma bebida. É cultura, é confraternização, é o símbolo oficial daquele encontro com os amigos no fim do dia ou do churrasco no fim de semana. Ela está presente em praticamente todos os cantos do mundo, em diferentes estilos, cores, sabores e tradições. Mas por trás da espuma cremosa e do líquido dourado ou escuro que enche nossos copos, existe um ingrediente que, se você souber, talvez nunca mais encare sua cerveja da mesma forma: bexiga de peixe. Sim, isso mesmo. Muita gente não faz ideia, mas algumas cervejas, especialmente as mais claras e filtradas, passam por um processo que utiliza uma substância chamada isinglass, que nada mais é do que colágeno retirado da bexiga natatória de certos peixes, como o esturjão. Mas por que colocar algo tão inusitado na cerveja?
A explicação está no processo de clarificação da bebida. O isinglass ajuda a remover impurezas e leveduras que restam após a fermentação, deixando a cerveja com aquela aparência cristalina e brilhante que tanto atrai o consumidor. A função dele é puramente estética e técnica. O sabor da cerveja, na teoria, não é alterado. Essa prática vem sendo usada desde o século XIX e até hoje está presente em muitas cervejarias tradicionais ao redor do mundo. O problema é que o uso de derivados de peixe nem sempre aparece no rótulo, o que pode ser um pesadelo para quem tem alergia a frutos do mar ou segue dietas vegetarianas ou veganas. Por conta disso, diversas marcas começaram a mudar seus métodos, buscando alternativas vegetais para fazer a clarificação sem recorrer a subprodutos animais. Mas a verdade é que muitas ainda utilizam o método antigo e, a menos que você vá atrás de informações específicas da marca, dificilmente vai descobrir. Então, se você é daqueles que gosta de uma cervejinha gelada, mas também se preocupa com o que está consumindo, talvez valha a pena investigar um pouco mais o que há por trás daquela garrafa aparentemente inocente. Número 12. Corante de alcatrão de carvão. Provavelmente você nunca parou para pensar de onde vem a cor chamativa de muitos alimentos industrializados. Aqueles tons vibrantes de amarelo, laranja ou até verde-limão que aparecem em refrigerantes, balas, salgadinhos, molhos e doces. Mas a resposta pode ser mais perturbadora do que você imagina. Alcatrão de carvão. Um dos corantes artificiais mais utilizados no mundo se chama tartrazina, também conhecido como corante amarelo número 5. E ele é derivado diretamente de resíduos industriais, mais especificamente do alcatrão que sobra da queima de carvão mineral. Isso mesmo, o mesmo tipo de substância que você encontraria em uma fábrica ou em um processo químico pesado pode estar dando cor à sua comida. O motivo pelo qual ele é usado é simples. Ele é barato, eficaz e permite que os produtos tenham uma aparência mais atraente. Infelizmente, o preço que se paga por isso pode ser a própria saúde. Estudos já relacionaram o consumo de tartrazina com diversos problemas, especialmente em crianças, incluindo hiperatividade, distúrbios de atenção e alterações comportamentais. E isso foi levado tão a sério que, na União Europeia, é obrigatório colocar um aviso nos rótulos de produtos que contenham o corante, indicando o risco de efeitos negativos na atividade e atenção infantil. Mas não para por aí. O tartrazina também tem sido associado a crises de asma, enxaquecas intensas e até a possíveis casos de câncer, embora os estudos ainda estejam em andamento. Mesmo assim, o alerta já está dado. Número 11. Corante de insetos. A essa altura você já percebeu que nem sempre as cores dos alimentos vêm de fontes que a gente gostaria. Mas calma que tem mais. Porque além de carvão, muitos dos tons avermelhados, rosados ou alaranjados presentes em alimentos, cosméticos e até bebidas vêm de um ingrediente ainda mais surpreendente: insetos esmagados. É isso mesmo. O extrato de cochonilha, também conhecido como corante natural carmim, é feito a partir de fêmeas de um inseto chamado Dactylopius coccus, que vive em cactos. Esses insetos são coletados, secos e depois moídos para extrair um pigmento poderoso, capaz de dar tons vibrantes a diversos produtos, de iogurtes e balas até batons e sorvetes. E essa prática não é nova. Ela vem desde os tempos dos astecas, que descobriram o potencial desse inseto como fonte de tinta e corantes. Quando os europeus chegaram à América e viram aquilo, ficaram fascinados, e logo passaram a usar a cochonilha em tecidos e tinturas. Hoje, o uso migrou também para a indústria alimentícia. Muitas grandes marcas utilizaram, e algumas ainda utilizam, esse extrato sem informar claramente no rótulo. Um caso emblemático foi o do Starbucks, que usava cochonilha para colorir suas bebidas com morango, até que clientes descobriram e começaram uma onda de reclamações. Após a repercussão, a empresa prometeu substituir o ingrediente por opções vegetais. Além da repulsa natural de saber que tem insetos no seu doce favorito, há também riscos reais. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas sérias ao consumo do corante de cochonilha, mesmo em pequenas quantidades. Então, da próxima vez que estiver olhando um iogurte cor-de-rosa ou uma bala de morango, saiba que aquela cor talvez não tenha vindo da fruta, e sim de uma fileira de insetos triturados. Número 10. McNuggets e ingredientes nada convencionais. Os McNuggets. Eles são quase uma instituição dentro do cardápio do McDonald's. Crocantes por fora, macios por dentro
com aquele sabor que a gente reconhece até de olhos fechados. Muita gente cresceu comendo isso no lanche da escola, no combo com batata frita ou naquele drive-thru da madrugada. Mas a pergunta que não quer calar é: você realmente sabe o que tem dentro de um McNugget? A resposta pode te surpreender ou te enojar. Um estudo revelou que, apesar do marketing dizer que os nuggets são feitos de peito de frango, na prática apenas 50% do produto é realmente carne de frango. O restante é uma mistura nada apetitosa de ingredientes artificiais, conservantes e aditivos. E entre esses ingredientes exóticos está uma substância chamada dimetilpolisiloxano, que é um tipo de silicone usado, pasme, em próteses mamárias e massinhas infantis como a geleca. Sim, o mesmo tipo de composto usado para modelar brinquedos ou implantes está presente nos nuggets, funcionando como agente anti-espumante. O McDonald's chegou a afirmar com orgulho que a FDA dos Estados Unidos aprovou o uso dessa substância, alegando que não há efeitos colaterais conhecidos. Mas isso é o mínimo que se espera de um aditivo alimentar, né? A verdadeira questão é: por que precisamos de silicone industrial na comida em primeiro lugar? Não seria mais lógico e mais saudável simplesmente usar frango de verdade com temperos naturais? A resposta, infelizmente, está no custo e na padronização do sabor. E nesse ponto, muitas redes preferem manter a fórmula química para garantir que cada McNugget tenha sempre o mesmo gosto, mesmo que ele venha com um ingrediente digno de laboratório. Número 9. Manteiga de amendoim com pelos de rato. Poucas coisas na vida são tão gostosas quanto uma colherada de manteiga de amendoim, seja cremosa ou crocante. A gente usa em lanches, sobremesas, vitaminas, é um ingrediente versátil. Mas até ela tem seus segredos sombrios. Diferente de outros itens da lista, nesse caso não é algo que as empresas colocam de propósito, mas sim contaminação acidental. Durante a colheita e o processamento do amendoim, é comum que fragmentos de insetos e até pelos de rato acabem misturados aos grãos. Isso porque as máquinas colheitadeiras não conseguem distinguir o que é sujeira e o que é alimento. O resultado? Contaminantes naturais, como diz a FDA. O problema é que esses contaminantes incluem pelos e restos de rato. É raro, mas acontece. Então, da próxima vez que for comer seu sanduíche de manteiga de amendoim... Bom, melhor nem pensar muito. Número 8. O retorno do sorvete. Achou que tinha acabado com o trauma do sorvete? Segura mais essa. Já falamos da glândula de Castor, agora vamos falar de anticongelante. Sim, você leu certo. Muitas marcas industriais de sorvete usam propilenoglicol, uma substância também encontrada em anticongelantes de carro. E por quê? Porque ele ajuda o sorvete a não endurecer demais. Sabe quando você pega aquele pote direto do congelador e ele já está pronto para servir? É isso. O propilenoglicol impede a formação de cristais de gelo e mantém a textura cremosa. Mas é o tipo de coisa que você não vai ver no rótulo. Como virou padrão na indústria, eles nem são obrigados a informar. E aí, ainda tá com vontade de tomar sorvete? Número 7. Peixes com ingredientes duvidosos. Mais uma do mundo aquático. Existe uma substância chamada tripolifosfato de sódio, usada para dar ao peixe aquele aspecto firme, brilhante e fresco. O problema? Isso é feito mergulhando o peixe nessa substância química, que é considerada um potencial neurotóxico. Ou seja, além do risco de mercúrio, chumbo e arsênico que já mencionamos, muitos frutos do mar ainda passam por esse banho químico. Se o processo for feito errado, o peixe pode ficar encharcado e perder textura. Então, da próxima vez que for pedir vieiras, pergunte se são secas, dry scallops. Pode parecer frescura, mas isso pode fazer toda a diferença. Número 6. Proteína de soja hidrolisada com glutamato monossódico, NSG. O nome já é complicado, né? A proteína de soja hidrolisada até parece inofensiva, mas o processo para fabricá-la envolve substâncias químicas pesadas, incluindo o famigerado glutamato monossódico, o MSG. Essa proteína é usada para realçar o sabor de vários produtos, mas o uso do MSG levanta muitas controvérsias. Há pessoas que são alérgicas a ele, e campanhas inteiras foram feitas para bani-lo. Mas como ele virou padrão em muitas indústrias, as empresas nem precisam colocar no rótulo. Ou seja, você pode estar consumindo MSG sem nem saber. E isso, convenhamos, não é nada legal. Número 5. Monóxido de carbono na carne. Sim, o mesmo gás tóxico que pode matar as pessoas silenciosamente dentro de casa também é usado na indústria alimentícia,
principalmente em carnes. O monóxido de carbono é colocado em embalagens lacradas a vácuo para manter o aspecto vermelhinho da carne por mais tempo. Isso faz com que o produto pareça fresco, mesmo quando não está. E embora digam que o processo é seguro, saber que estão colocando gás tóxico na sua carne só para ela parecer mais bonita é, no mínimo, perturbador. Número 4. Balas de goma com brilho de inseto. As famosas jujubas, balas de goma e outros docinhos coloridos costumam ter aquele brilho chamativo que dá até vontade de morder. Mas sabe o que dá esse efeito? Um produto chamado goma laca, extraído de insetos. Mais especificamente, são os insetos conhecidos como lac bugs. As fêmeas produzem uma secreção que, ao ser processada e misturada com etanol, o mesmo do combustível, vira a goma laca usada para dar o acabamento brilhante nas balas. Apesar da polêmica, o uso ainda é comum, embora algumas empresas já estejam tentando substituir esse ingrediente por alternativas vegetais. Número 3. Canela com partes de inseto. Lembra quando falamos da manteiga de amendoim com pelos de rato? Então, a canela tem um problema ainda maior. Estima-se que em 50 gramas de canela moída possam existir até 400 partes de insetos. E por quê? Porque o processo de colheita e moagem das cascas da canela não é muito seletivo. Insetos acabam sendo moídos junto com o produto e, por estarem tão triturados, ninguém percebe. Mas o fato de saber disso pode ser o suficiente para você nunca mais ver a canela da mesma forma. Número 2. Gelatina de porco. A maioria dos produtos com gelatina informa isso na embalagem. Mas o que quase ninguém fala é de onde ela vem. A gelatina é um tipo de proteína obtida fervendo pele, tendões, ligamentos e até ossos de animais, principalmente porcos e vacas. E ela não está só no famoso gelatinoso colorido, não. Está em doces, cápsulas de remédio, vinhos clarificados e até produtos de maquiagem. Ou seja, você pode estar passando porco na cara sem saber. Surreal, né? Hora do tópico curioso. Mesmo que você adore comer frango, tem certos restaurantes por aí que você talvez devesse evitar. E por quê? Porque, segundo alguns rumores, o frango servido pode, na verdade, ser rato. Em 2014, mais de 900 pessoas foram presas por vender carne de rato como se fosse frango. Isso aconteceu na China, mas problemas semelhantes foram relatados no Vietnã e na Inglaterra. Bizarro, né? Dá até para questionar se dá para confiar mesmo nos alimentos que consumimos. Comenta aí embaixo com a hashtag Tópico Curioso e diz o que você acha disso tudo que acabou de ver. Número 1. Fezes de rato nos alimentos. E para fechar com chave de nojo, temos os excrementos de rato. Sim, fezes de roedores podem ser encontradas em especiarias como sementes de funcho, gengibre e noz moscada. Isso acontece por conta das condições de armazenamento e do transporte desses produtos. Mesmo a FDA admite que existe um limite aceitável de contaminação. Então sim, é possível que tenha cocô de rato naquele seu temperinho favorito. Ah, e sobre aquele velho boato de xixi de rato nas latas de refrigerante? Fica tranquilo, é exagero na internet. Mas o lance das fezes nos temperos é bem real mesmo. E aí, ficou chocado com tudo isso? Vai deixar de consumir algum desses alimentos depois de saber como são feitos? Comenta aí embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!